a gente não, às vezes, não confundir a bondade de Deus, a provisão de Deus, e fazer com que aquilo faça que o nosso eu cresça. Que o nosso eu fica, a gente mergulhado em bênçãos, mergulhados em alimento de Deus. Perdão. A gente acaba fazendo com que o nosso homem cresça. E quando eu falo homem cresça, é aquele homem que não é o homem interior, sabe? Aquele homem, o externão, que levanta, estufa seu peito e começa a dizer agora, olha só como eu estou. Assim, a gente não é assim, amém? A gente não é assim. A gente vive na humildade, na plena dependência de Deus. E antes da gente iniciar especificamente a nossa série, a nossa mensagem, a gente vai ler. Eu peço à igreja que abra no livro 1 Crônicas, na Bíblia, no 1 Crônicas, no capítulo 20. 1 Crônicas, capítulo 20. A partir do versículo 6. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Na minha versão está assim, versículo 6. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Eu estou lendo esses versículos especificamente, porque esses versículos antecedem o que a gente vai ler aqui também, mas é como se finalizasse tudo o que vinha acontecendo com Davi. As inúmeras vitórias de Davi, quantidade de mortos em batalhas que Davi fez acontecer, vitórias que são assim incalculáveis, de um homem segundo um coração de Deus. Eu vou me ater hoje a Davi, especificamente nessa mensagem. Davi, todo mundo sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi, antes mesmo de ser separado para ser rei, era um homem cuidadoso. Diz a palavra de Deus, quando ele foi chamado, ele deixou os animais com alguém guardando esses animais. Então, você não largou os animais lá. Ele falou, guarda aqui, segura aqui, cuida desses animais que eu estou indo ali. E diz a palavra de Deus que esse mesmo homem, quando chegou lá adiante e viu Golias insultando o povo de Deus, ele deixou um mantimento aqui com alguém, guardando também, e ele foi fazer o que tinha que fazer. Então, era um homem cuidadoso, e Deus olhou aquele homem e o separou para ser rei. Então, esse homem teve eu estava falando sobre a nossa dependência de Deus, e vou continuar falando, esse homem teve inúmeras vitórias, e esse homem cresceu em Deus, na dependência de Deus, porque ele experimentou milagres, experimentou vitórias com a mão de Deus, e ele reconhecia isso. Davi reconhecia que as vitórias dele sempre eram vitórias de Deus na vida dele. É assim que a gente precisa reconhecer também, que as nossas vitórias são vitórias de Deus, primeiramente. Nós não vencemos sozinhos. Toda a nossa vitória vem de Deus. E o nosso Deus é um Deus vencedor, amém? E se o nosso Deus é um Deus vencedor, nós somos mais que vencedores, porque estamos nele. Então, ainda que você esteja passando por um momento em que existe uma aparente derrota, é uma aparente derrota, não é uma derrota. Você é mais que vencedor, porque você está em Cristo Jesus, que venceu. Amém? Então, algumas vezes, e eu quero falar especificamente nisso, das inúmeras vitórias que a gente possa obter na nossa vida, muitas vezes a gente é convidado pelo inferno a se engrandecer. O nosso ego é colocado, tá vendo como é que você está? Como é que você está bonito? Tem até cabelo. Está cheiroso. Essa camisa, esse sapato, essa calça, olha esse carro, olha esse apartamento, olha. Esse é o convite que o inferno faz, para que a gente olhe para nós mesmos e a gente, olha como eu estou. Isso é uma armadilha que o inferno tenta pregar na gente. E a gente nunca vai cair nessa armadilha, amém?
nós somos humildes em Deus. Nós reconhecemos que estamos de pé por causa de Deus. Nós respiramos por causa de Deus. O teu coração está batendo por causa de Deus. Você não tem ingerência nenhuma no seu coração. Você também não tem ingerência nenhuma nos teus pulmões. Ele simplesmente bate. Porque Deus permite. Ou seja, reconhecemos que estamos vivos graças a Deus. É para a gente chegar a Deus, muito obrigado, porque eu vivo. Tudo que tenho vem de Ti, Deus. Obrigado, Pai, porque eu vivo e tudo que eu tenho veio e vem de Ti. Reconhecer, isso é humildade. O Hélio falou sobre humildade ontem também, e eu tenho escutado muito sobre humildade. Por quê? O inferno tem exercitado muito isso. Aí fora. Olha como você está, olha quantos seguidores você tem. Olha os likes, sei lá mais o quê. E muita gente cai nessa esparrela. E crentes também caem. Muitos crentes caem. E vão, eu sou demais. Em cima disso, eu quero, primeiro, dar uma pequena recordada do que a gente falou domingo passado. Eu falei sobre o que o inferno usa. O inferno sempre usa a emoção, circunstância e a autoestima para tentar nos parar. E quando eu falo tentar nos parar, porque muitas vezes ele para. Você conhece pessoas que começaram muito bem na jornada com Cristo e, pum, um dia conseguiram comprar uma casa de praia. Aí, poxa, não, comprei porque, poxa, é uma conquista, Deus me deu, aleluia, Deus é bom demais. E aí, um final de semana foi na casa de praia com piscina, legal, em frente à praia, uma coisa linda. E aí, uma vez por mês, né? E você sabe disso, você sabe que acontece isso. Eu estou falando casa de praia, mas tem outras tantas coisas que a gente recebe de Deus. A gente recebe de Deus. Só que a gente acaba confundindo essa bênção de Deus e acaba perdendo a mão. E essa casa de praia passa a ser a nossa igreja, onde a gente acaba encontrando com quem a gente gosta, mas longe da congregação. E outras tantas coisas que a gente recebe de Deus e acaba confundindo e acaba nos afastando de uma comunhão com os irmãos. Eu não estou inventando nada aqui, porque eu conheço pessoas assim, em diversas denominações, e estão assim até hoje, infelizmente. Desviaram e a bênção de Deus fez com que eles desviassem. A gente precisa ter cuidado com isso. Então, o inferno usa emoção, circunstância e autoestima para tentar nos parar. E Deus nos dá coisas que a gente orou tem 20 anos. Deus nos concede uma oração feita há 20 anos. Aí você começa a se inebriar com aquilo. E eu estou falando isso agora de Davi. Davi teve inúmeras vitórias. E parece que em dado momento das vitórias de Davi, ele se inebriou com aquilo. Ele começou assim, engrandecer demais. E em Mateus, no capítulo 23, no versículo 12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu até comentei sobre a confusão que o mundo faz, os que se humilham são exaltados, não é assim não, né? Os humilhados serão exaltados, as pessoas falam erroneamente, não é nada disso, os que se humilham. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu coloquei também para vocês, ali, Mateus, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E coloquei também Êxodo 30, e aqui eu começo a mensagem, especificamente. No livro de Êxodo, no capítulo 30, no versículo 11, disse mais o Senhor a Moisés. E eu vou repetir. Disse mais o Senhor a Moisés. Então, esse versículo diz que Deus disse algo para um homem. E quando Deus diz algo para o homem, a primeira coisa que se precisa fazer, Deus está falando comigo. Eu preciso dar atenção à voz de Deus. Eu creio e eu obedeço. Amém? Então, disse mais o Senhor a Moisés. E eu continuo no versículo 12. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel,
cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Aí esse versículo está dizendo assim, olha, existe um motivo para se trazer o resgate. Eu, Deus, estou te dizendo, Moisés, tem um motivo para isso. Cada um deles dará ao Senhor resgate de si próprio. Qual é o motivo? Para que não haja entre eles praga nenhuma. A instrução de Deus é para ser obedecida porque tem um fundamento, porque tem um objetivo. Deus simplesmente não fala, faz aí porque eu quero que faça. Ele não é assim. Nosso Pai não é assim, amém? Eu quero que faça, faz aí. Não, tem um objetivo. Então, quando você fizer o censo, cada um que vier por si vai trazer o resgate de si próprio. E eu continuo. Todo aquele que foi incluído na lista dará isto, 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Oferta ao Senhor. Vai evitar praga para aquele indivíduo. Instrução de Deus é para obedecer? Então, se vai fazer o censo, tem que trazer a prata. Está escrito aí. Está ou não está, igreja? Toda a instrução de Deus é para que a gente vá bem em todas as áreas. Você conhece pessoas que pegam um versículo da Bíblia e outro não? Isso aqui é legal para mim. Esse aqui não é muito legal, não. Poxa. Não fala isso, mas age assim. Isso aqui eu até acho legal. Aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está em Deus, o maligno não toca, aleluia. Mas tem outros que não. Essa parte aí não acho legal, não. Então só vou ficar nessa aqui. Mas toda a instrução de Deus. A Bíblia é uma instrução de Deus para no nosso bem viver, amém? Toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Você pega a Bíblia. Toda a Bíblia é verdade, amém? Toda a Bíblia é para o meu bem viver. Eu vou obedecer, porque o nosso Pai não vai nos colocar em furada. Quem entra em furada somos nós mesmos, com as nossas próprias escolhas. Faz assim, meu filho, amém. E você faz, e você se dá bem. Não estou inventando nada aqui, você sabe disso desde quando você se rendeu a Cristo. Toda vez que você obedeceu, você se deu bem. Ainda que na caminhada você até achou que fosse se dar mal, mas você sempre se deu bem. Eu nunca vi nessa minha caminhada cristã um crente genuíno, vivendo na verdade, se dar mal. Nunca vi. Nunca vi. Vi crentes passando por períodos difíceis, mas sempre vencendo no final. Sempre. Eu estava conversando com a Cláudia sobre... Eu já falei desse rapaz aqui, a oportunidade que Deus me deu de estar perto dele na minha conversão, assim, eu novinho, 2, 3 meses, e eu ficava ouvindo as coisas que eles me falavam, parecia que estava sendo anotado no meu coração, né? Comportamento, fala. E dessas pessoas, né, outros que ouviram, eu vi se desviando, sabe? E depois eu encontrei com essas pessoas que não fizeram aquilo que foram instruídos a fazer e estavam bem mal. Estavam mal. Mas todos aqueles que ficaram ali, que cumpriram, que estão na presença, sabe? Buscando, também. Todos, sem exceção. E você é assim também. Você está bem. Você sempre ficará bem. Que você tem um pai que te ama e cuida de você. E você é um filho obediente. Você recebe uma instrução de Deus, você cumpre. Estou falando para essa igreja, uma igreja sábia na palavra. Aleluia. Portanto, toda a instrução de Deus é para ser crida e obedecida. Instrução de Deus para ser crida e obedecida. Quando? Quando, igreja? Sempre, né? Sempre. No grego, sempre é o quê? Sempre. Pai, agora não dá, pai, porque sabe como é que está a minha situação, né? Essa vez eu não vou obedecer, não. Espera um pouco, você não sabe do que eu estou passando. Essa vez não vou obedecer, não.
Portanto, toda a instrução de Deus é para ser crida e obedecida. Amém. E aí, a gente pula. Oração, meditação na palavra e jejum nos trazem a instrução de Deus para as nossas vidas. E a gente vê que são ferramentas espirituais que a gente precisa usar. A gente precisa usar. E eu percebo que algumas vezes o jejum na igreja é ainda algo mal entendido, é algo mal praticado e algo pouco praticado. Percebo isso. Alguns dizem que jejum era para o Velho Testamento. Jejum não vê situação nenhuma. Outros fazem jejum para a parte física, né? Mas um jejum espiritual para você ter a sensibilidade maior para ouvir a voz e identificar a voz que está te falando, poucos praticam. Mas se essa igreja é assim, não será. Amém? Não será mais, porque essa é uma igreja que jejua. Vou repetir, essa é uma igreja que jejua. Oração, meditação na palavra e jejum nos trazem instrução de Deus para as nossas vidas. Às vezes Deus fala com a gente de uma forma bem sutil. E no jejum a gente percebe a voz de Deus na sutilidade, a voz do meu Senhor. Está falando comigo. Glória a Deus, agora eu entendi. Entendi, agora eu vou fazer. Caramba, eu não tinha percebido isso. Às vezes no jejum, um versículo que você leu 1000 vezes, salta aos seus olhos. Eita, eu não entendi assim, não era assim, nunca tinha visto isso num jejum. Eu não sei de quanto tempo, não vou aqui precisar, nem vou dizer qual o jejum perfeito, que não existe um jejum perfeito, existe um jejum instruído pelo Espírito para você. Mas no jejum, você recebe instrução de Deus, que às vezes você nunca recebeu, para que você tenha assertividade nos seus pensamentos e nos seus atos. Você crê nisso? Oração, meditação na palavra e jejum nos trazem instrução de Deus para as nossas vidas. E a instrução de Deus é necessária. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 1, está dizendo assim: então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Olha o censo aí novamente. A gente viu a instrução de Deus lá em Êxodo, e agora a gente está falando agora de um homem que foi instruído por quem? Satanás. Eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando de um homem que veio de inúmeras vitórias, matou até gigantes, inúmeros gigantes. Um homem que foi tirado lá da criação de animais, foi colocado como um rei, por Deus. Não foi por acaso, foi por Deus. Um homem ouviu a voz de Satanás. Olha isso, gente. Pastor. Está na tua Bíblia isso. Um homem com inúmeras vitórias, com experiência com Deus. Derrotou gigantes. Arrebentou com vários gigantes. Vitórias e mais vitórias, vitórias e mais conquistas, e mais, e mais, e mais. Aí um dia Satanás, vou falar com esse homem. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo. E aí, vocês estão ainda com 1 Crônicas aberto ainda? Vamos continuar a leitura? Aí o que aconteceu no versículo 2? 21, versículo 2. Está assim na minha versão. Davi, depois disso aí, no versículo 2, Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão, levante o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Amém? Aí, depois disso, a gente vai ler que houve uma reação de Joabe. A gente vai ler assim, tá assim, Então Joabe disse: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazia assim culpa sobre Israel? Olha que Joabe está falando para Davi. Davi, você sabe que não é assim que se faz o censo. Que existe uma prata que é trazida.
para que se as pragas não cheguem até nós. E você está pedindo para fazer o censo. E cadê a prata? Você não está instruindo isso. É como se Joabe estivesse falando isso para Davi. Davi, escuta aqui, Davi. Você sabe qual foi a instrução de Deus. Ele falou para Moisés que todo censo que seja feito, que tragam prata para se pagar por cada um, para que não sejam atingidos pela praga. Joabe foi sábio e tentou instruir o rei. E Davi, o homem cheio de vitória, matador de gigantes, não quis ouvir. Muitas vezes, ao seu lado, existe uma instrução de Deus, às vezes de um amigo seu, de um irmão seu, e você não ouve porque você está imerso em algo que foi exercitado pelo inferno na sua vida. Você acaba não ouvindo. Muitas vezes o nosso irmão do lado é boca de Deus para a gente, irmão. Você precisa crer nisso. Principalmente quando fala na palavra. Amém? O irmão fala na palavra. Olha aqui, está escrito aqui, meu irmão, olha só. Assim, e daí? Claro que não. Você não sabe o que eu estou passando? Para você é fácil, né? Você não está vivendo o que eu estou vivendo? Muitas vezes, Deus usa um irmão para falar com você. Um irmão, tá? Irmão da igreja, que está ali na palavra. Do teu lado. Ele fala com você, e você, na sua arrogância, você não atende. Joabe estava ali. Joabe consciente da lei, consciente da instrução de Deus. Fala assim, Davi, faz isso não, Davi. Faz isso não. E a gente continua. Porém, no 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então, Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. E o 5. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Entende que Joabe obedeceu ao rei, porque o rei era o rei, a palavra do rei. E o rei, na sua arrogância, não ouviu Joabe e continuou no erro. Continuou errando. Existia uma instrução de Deus para que, uma vez que se faça o censo, se tragam prata. E essa prata aí é uma prefiguração apontando para Cristo, tá, igreja? Essa prata era apontando para Cristo. Então, ali é como se Davi estivesse colocando Jesus de fora. Deixa o censo, não precisa de prata. Deixa o censo, não precisa de Jesus. Essa prata era apontando para Cristo, o sacrifício de Jesus. E Davi não obedeceu. Davi foi em frente, em cima de uma arrogância, seguindo a instrução de quem? De Satanás. A gente precisa ter cuidado. A obediência nos coloca no melhor lugar. A gente falou isso anteriormente. No centro da vontade de Deus. Obediência. Obediência. E algumas vezes, sutilmente, a gente desobedece. Mas eu quero falar para você, igreja. Você desobedeceu. Você pecou. Você errou o alvo. Não se esconda nesse erro. Não se esconda nesse erro. Se volte para Deus imediatamente. Arrependido. Peça perdão e volte a caminhar. Fique de pé. Volte a caminhar. O teu Pai te ama. Ele tem um perdão para você. Arrependa-se e volte a caminhar com Ele. Não fique recebendo. Porque quando Satanás instruiu Davi, é óbvio que Satanás ficou ali em cima de Davi. Está vendo, Davi, o que você fez? Olha aí. Seu reizinho mau. Reizinho desobediente. Porque é assim que Satanás faz com a gente. Aí, hipócrita. Foi para a igreja, abraçou o irmão, cantou. Agora olha o que você está fazendo. Aí você tem duas opções. Ou você se volta para Deus arrependido, ou você aceita a sentença que Satanás está te dando. Que você é um hipócrita e não merece estar junto da gente.
Duas opções. E você vai voltar a escolher novamente. Você vai escolher, eu quero Deus. Ou vai ficar escondido nesse erro, nesse equívoco. Nesse erro do alvo. Nesse pecado. Porque você vai aceitar uma sentença que o inferno está colocando para você, porque ele teve sucesso, porque ele te instruiu. Ele te instruiu, você ouviu a voz dele, obedeceu a voz dele e errou o alvo. Mas você tem duas opções. Você se volta para Deus arrependido e Deus te perdoa. Amém? Ou você fica nesse erro aí, ó. É assim que acontece. Satanás não para. O inferno não para de tentar você, de querer com que você erre. E aí eu botei aí? Não, né? Vou botar aqui. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo, vão e levante o censo de Israel desde Berseba até Dan e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. E continua. Então Joabe disse que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes, mas, no entanto, meu rei, e Senhor, não são todas. Ele está dizendo assim, olha, você já tem tudo isso, é teu, cara. Foi Deus que te deu. Esse povo é seu. Para que mais você quer saber? Por que meu Senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Davi, dá tempo ainda de não fazer. Joabe estava falando isso para Davi. Davi, eu tive hoje de manhã conversando aqui com o povo da igreja sobre algo que tinha que fazer de mudança, né? Aí, pastor, por que não faz assim? Aí, não, porque assim, pastor, porque é melhor assim. Aí, e ficou. Eu sou o pastor da igreja. Tem que ser do meu jeito, porque tem gente aqui com mais experiência do que eu, aqui nessa igreja, sabe muito mais coisas do que eu. Eu preciso saber qual é o meu papel, você sabe qual é o seu papel, eu sei qual é o meu papel, mas existe uma instrução, que é uma instrução sábia, de povo que está aqui comigo. E eu, legal, gostei, vamos embora, bora. Não sofri com isso, não arranquei um braço, não caí no chão. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu tinha na minha mente, não vai ser, vai ser. Não, pastor, porque se for assim, amém. E deu tudo bem, vocês não perceberam, mas deu tudo bem, ficou excelente. Porque foi uma instrução, eu percebi, poxa, está aí, tem sabedoria nisso. E atendi, recebi. Gente, é melhor. É muito melhor. Deus te ama. Ele quer o melhor para você, em todas as áreas. É uma instrução de Deus. Simplesmente obedeça, só isso. Só isso. Obediência. Humilhação, sabe? Pai, caramba, que vacilo que eu dei. Me perdoa, Pai. Amém, meu filho, eu te amo, vem. Nosso Deus é assim, amém? Você precisa crer nisso. Por favor, não caia, em nome de Jesus, nessa esparrela. Errou e, não sou mais digno. Que isso, e agora? Nem vou mais naquela igreja. Fica escondido. Não encontra mais com o irmão passa na calçada, você muda para outro, porque está com vergonha de encarar o irmão. Está parecendo eu, quando comecei a ir para a igreja, eu pegava a Bíblia e ficava lá no último banco, com medo do povo me ver que eu era crente. Eu ficava com a Bíblia lá no último banco. Antes de culto acabar, eu saía correndo, para ninguém me ver. Às vezes o irmão, sabe, está morando num pecado com vergonha. Ou seja, está dando vitória para Satanás. Como Davi fez. Vamos continuar a narrativa? Vamos embora. E aí, no 21 está assim, ó, tudo isto desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. É lei, filho. Lei, vamos embora, cara, tu errou, toma ali. Tá aí, ó. Tudo isto desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Davi... Pô, não veio tudo, Gui? Amém, amém. Tá. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. O que aconteceu aí? Quando o que Davi fez desagradou a Deus, Deus teve um agir
de Deus em relação a esse erro de Davi. Então, uma das coisas que Deus fez foi pedir para Davi escolher uma pena. Davi, olha só, o couro vai cantar no seu lombo. Escolhe aí. Aí Davi, o homem segundo o coração de Deus, falou assim, Deus, olha só, quem errou fui eu. Mas só que já tinham morrido 70 mil homens com praga. Deus, quem errou fui eu. Olha isso. Deus, quem errou fui eu. Que caia sobre mim essa punição. Davi já começa a voltar, né? Deus, que caia sobre mim essa punição. Só que Davi já estava vendo um anjo com a espada em cima de Jerusalém. Olha isso. Deus mandou um anjo arregaçar com Jerusalém. E Davi estava vendo aquilo tudo. Davi falou assim, Deus, fui eu que fiz. Eu que errei. Olha aí o eu dele já. Foi eu que errei, pai. Não faz isso com esse povo, não. Aí está colocando já a cara na janela logo, né? Fui eu que fiz. É assim que nós somos, amém? Pai, fui eu que fiz, me perdoa. Se apresentar diante de Deus, arrependido. Pai, fui eu que fiz. Tiver que acontecer, que aconteça, me perdoa. E vamos embora. Altaneiramente. Alegre e feliz, porque você foi perdoado. Porque tem a ver com arrependimento. E aí segue, né? Eu quero trazer para vocês, não sei se está na sequência normal, para que possamos obedecer certo, precisamos identificar de quem é a voz. Eu creio que Davi não se atentou para o que era uma voz de Satanás. Eu creio isso, sabe? Que Davi ouviu aquela voz e achou que era de Deus, ele era o rei e acabou embolando o pé com mão, e Davi obedeceu a Satanás. Para que possamos obedecer certo, precisamos identificar de quem é a voz. Eu coloquei isso na semana passada. A identificação da voz de quem está falando com a gente. E o jejum nos auxilia nisso, tá? A sensibilidade em ouvir uma voz e perceber que essa voz é do seu Senhor. No jejum você percebe muito bem, muito claramente. Igreja, jejua. Erro de Davi. O primeiro erro de Davi. Não identificou a voz que era de Satanás. Eu creio que se tivesse identificado aquela voz, ele não faria. Ele não identificou. Eu creio. Era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Se fosse Deus, ele ia saber. Satanás, ele chegou e... Então, ele errou aí, ó, quando ele não conseguiu identificar a voz de Satanás. E a gente está imerso nessa possibilidade hoje em dia. As vozes ao nosso redor. Quando eu falei sobre alguém do seu lado que traz a palavra de Deus para te instruir, ouça a palavra de Deus para te instruir. Não é a palavra do achismo. Que comigo foi assim, com você será assim também. Não. Olha, irmão, a palavra de Deus diz isso. Você aqui, nesse momento, você está em erro. E você humildemente ouve. É uma instrução de Deus, está trazendo a verdade para você. Deus usa irmãos nossos para nos instruir, amém? A gente precisa crer nisso também. E o jejum traz isso, tá? O jejum traz isso. Então, o Davi errou quando ele não identificou a voz que era de Satanás. Foi um erro. Olha só que erro. O que aconteceu? Um erro por não identificar uma voz. O que causou? Porque ele, o rei, cheio de autoridade, pode fazer, não identificou. Outra coisa. Não atentou para a voz de Joabe, que o instruiu a fazer o que era certo. Nem Joabe falando com ele ouviu. E Joabe estava falando sobre Deus, sobre a lei. Ô, Davi, já comigo que eu sou o rei. Olha, grandão, eu matei gigante. Isso aqui é da minha versão, tá? Eu matei gigante, eu venci todo mundo, ninguém resiste. Então, deixa comigo, que é comigo mesmo. Não atentou para a voz de Joabe, que o instruiu a fazer o que era certo. Existe alguém do seu lado que vai te instruir para que você acerte. Deus usa pessoas. Deus ama usar pessoas. Ama. A gente já falou sobre isso aqui. Que foi através de pessoas que a muralha caiu, o mar se abriu. Pessoas. Deus usando pessoas para falar contigo. E você humildemente ouve. Obrigado, Pai, pela tua instrução. Eu vou obedecer. Desse jeito. Humildemente. Vocês estão entendendo, igreja? Amém. Vocês estão entendendo.
Terceiro, por medo, deixou de buscar novas instruções de Deus. Quando Davi pediu perdão, foi perdoado, eu creio no meu coração que ele olhava, vinha um anjo lá em cima de Jerusalém ainda. Eu creio, sim. Tá? E ele não ia lá porque tinha medo do anjo. Não era um anjo do inferno, não, tá? Um anjo de Deus. Estava lá. Ele olhava assim, não vou nem chegar perto. Está aí, quer ver? 30. Capítulo 21, versículo 30. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Olha que um equívoco, um erro causa na nossa vida. Nos afasta da presença de Deus. E eu falei no início, a gente fica escondido no erro, afastado da presença de Deus, não busca mais a Deus, porque a gente tem medo, e o medo é um espírito que acoa você, a ponto de você, não consigo mais, Deus, o que Deus vai pensar de mim? Você entende? Olha só, um erro, ouviu a voz de Satanás, o seu ego foi massageado, não ouviu a instrução de Joabe, continuou fazendo, continuou no erro, teve a consequência do erro, ele escolheu uma punição. Olha, eu que errei, Pai, eu que errei, Deus, fui eu que errei. Mas ainda assim, ele estava tomado de medo, diz a palavra, tá? E vou ler novamente para a gente. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus. Consultar a quem? Deus, porque estava com medo. Não foi uma proibição de Deus, foi o medo que o impediu. Olha o que o inferno faz. Ele te faz errar, e no teu erro, ele coloca um medo para te impedir de acertar novamente. Olha que covardia. Mas nós não somos assim, porque nós recebemos a instrução de Deus e nós obedecemos, amém? Porque sabemos quem está falando com a gente. Nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós sabemos quem é o nosso Senhor. Nós recebemos o Espírito Santo em nós e Ele nos instrui. E a gente obedece, porque a gente vai bem. E a gente pode errar? A gente vai errar. Você vai errar também? Eu também vou. Mas eu me arrependo. E eu peço, Deus, eu estou arrependido. Eu errei. Filho meu, vem comigo. Eu te amo. Continua nessa jornada. Perdão de Deus. Ele nos ama. E Ele sabe que você vai errar. Ele sabe. O seu pastor vai errar. Mas eu preciso ter a humildade de reconhecer, Pai, eu errei. Me perdoa. Amém, meu filho? Vem. Continua. O inferno é muito sutil. Ele coloca armadilhas sutis. E algumas vezes a gente não percebe que é uma armadilha dele. E às vezes você é inebriado por uma arrogância. Você acha que você não é arrogante. Você acha que não é. Eu estou falando de um modo em geral, tá? Você está num momento de arrogância e você não percebeu ainda. E Deus fala com você, alguém fala com você, e você fica ali. Não, porque isso aqui que é o certo, isso aqui que é isso aqui. Cheio de certeza. Em algo que não foi Deus que te falou. E você, cheio de certeza, define, age, fala. Cheio de certeza. Ei, menos. Mais de ti, Senhor, menos de mim. Mais de ti, Senhor, menos de mim. Para que eu possa ouvir a sua voz nitidamente no meu coração. E a sua instrução, que eu obedeça. Porque eu sei que vou bem. Humildemente. Não vai te matar, não. Vai te dar vida. Mais vida. Porque vai ser menos de você, menos de mim. E mais de Deus. Olha aí a minha instrução nele. Sou eu nele, agindo na terra. Olha isso, gente.
Ontem, quando o pastor Hélio falou sobre as pessoas que estavam lá, as pessoas que estavam na internet também, ele estava falando sobre isso. Não tem mais nada a ver comigo, tem a ver com Jesus Cristo cumprindo toda a palavra na terra, para alcançar os outros que ainda não têm essa verdade no coração. Então, quanto mais de Cristo em nós, menos de eu mesmo. Cristo em mim. Cristo em mim. Então foi assim, erro de Davi. O terceiro, por medo, eu vou repetir, por medo, deixou de buscar novas instruções de Deus. Muitas vezes, o medo é colocado nas nossas vidas como um espírito e nos impede de buscar, de querer, de ser instruído, de crescer em Deus, por medo. O que aconteceu com Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Temeu. Não vou lá, não. O anjo vai passar o cerol em mim. Foi assim que Davi definiu. Na minha versão, né? A versão edmundesca. Deus nos ama e quer nos ver sempre bem. Vou repetir, sempre bem. Mas eu falei na semana passada, que foi quarta-feira que eu falei, que Deus não criou robôs. Criou homens que decidem, que escolhem. Deus nos ama e quer nos ver sempre bem. E quando é que a gente vai ficar sempre bem? Quando nós recebemos a instrução de Deus e obedecemos. Porque eu usei até fiz a analogia de uma criança, né, para ir para a praia. Nem sei se a 5 de julho chega na praia. Eu errei. Sei lá. Mas eu usei essa. Vamos supor que chegasse. Eu, menino, uma pessoa que mora em Bom Sucesso, querendo conhecer de Jardim e Caraí. Bom Sucesso nem tem praia. Mas Ramos tem. Eu fiz uma analogia de um pai com um filho. Nenhum pai larga um filho na 5 de julho e deixa ele correndo para encontrar a praia, sem dar as mãos para ele. O pai é doido de fazer isso, 5 anos de idade. Larga ele aí, que ele vai chegar. Vai, filho. Aí fica aqui olhando, que gracinha, meu filho, atravessando os cruzamentos. O pai vai fazer isso? Não vai. Eu falei assim, o pai pega na mão. Vamos lá, vamos para a praia, vamos com o papai. Dá um biscoitinho, né? Sei lá qual o biscoito que dá. Não posso falar de comida, a Cláudia me proibiu. Dá um sorvetinho para o filho e vai caminhando de mãos dadas com o filho, instruindo o filho para ir para a praia. Instruindo em todo tempo, em todo caminho, no caminho em que deve andar. Amém? Instrua no caminho. Não é o caminho, tá? É no caminho. Instrua no caminho em que deve andar. É assim que Deus faz com a gente, nos instruindo continuamente, diariamente. Mas o que eu faço? Pai, preciso da tua instrução. Eu não sei o que eu faço. Não sei, pai, como é que faz? Não sei mesmo. Se não for você, eu estou lascado. Essa é a minha oração, tá? Pai, eu estou lascado se não for você. Amém, filho? Deixa comigo. Humildemente, gente. Você não vai ficar... A tua orelha não vai cair. Aleluia. Não vai acontecer nada com você se você humildemente admitir que você não pode. Você só pode em Deus, amém? Receba a instrução do seu pai humildemente. Pega na mão dele. Vá recebendo instrução. Chupa até um picolézinho de coco. Aquele que você não gosta. Mas picolé não é comida. Recebe a instrução do seu pai, e ele vai conversando com você, indo para a praia de Caraí, ele vai te instruindo, você vai caminhando, dependendo do seu pai ali, com a mão de mão dadas com ele. Não quero mais você, pai, porque agora eu cresci, já tenho 6 anos. Agora eu sei quem eu sou. Até Judá hoje me puxou minha orelha, né? Falei que era um jumento, era um cachorro. Olha isso. O Judá foi lá no gabinete e levou um cachorrinho lá para eu ver. Um cachorro com a orelha desse tamanho. Falei, Judá, um burro. Não, um cachorro. Tá vendo? Criança também é sábia, tá? E aí, enfim, você não vai largar Judá. Judá, vai para a praia, estou aqui te vendo. Pô, Rafael não é maluco.
Então, o nosso Pai nos ama, nosso Pai que nos quer bem, nosso Pai vai nos instruir, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. A gente simplesmente precisa, Pai, a Tua instrução é suficiente para mim. Eu recebo a Tua instrução, Pai, porque Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida. O Teu Espírito é que me direciona. Eu dependo de Ti. E sei, Pai, que eu sempre vencerei, porque eu estou em Ti. É desse jeito. Amém, igreja? Deus nos deu a sua palavra e o seu Espírito para nos instruir. Nos deu. Ele não sonegou isso, não. Olha, existe uma Bíblia lá não sei aonde. Eu vou separar aqui 25 pessoas que vão ter que ir até lá e tentar achar essa Bíblia, porque é a instrução de Deus. Essa Bíblia está num cofre, e esse cofre está enterrado embaixo de uma pedreira, tem um mapa aqui. Não tem nada disso, gente. Está aí a Bíblia disponível para você. Está aí na tua mão. Está na tua casa, tem umas 5 ou 6 lá na sua casa. Mais uma no seu carro, talvez, no porta-luvas. E no seu celular. A palavra de Deus, a instrução de Deus para você. Facilmente ainda. Facilmente ainda. E o Espírito Santo disponível para mim e para você, para te instruir diariamente. Até de madrugada, que a filha é menor. 3 horas da manhã, pastor, tem pouca gente orando, eu vou lá, porque a fila é menor. Quem ouviu isso num tempo da sua vida? De madrugada a fila é menor, oh, Jesus. Quantos equívocos, né? Sabe que eu acreditei nisso? É porque eu fui no meu racional. É verdade, né? Porque, poxa, durante o dia muita gente está orando. De madrugada, a maioria está dormindo. Oh, meu pai. Era assim. Então, o Espírito Santo disponível para mim e para você. Bíblias. E mais Bíblias, até uma pequenininha com coraçãozinho, Cláudia? Com florzinha. Disponível. Disponível. Eu vou repetir, disponível. Para mim e para você. O Espírito Santo disponível. Obedeça. Obedeça. Obedeça para que você vá bem. Porque o inimigo das tuas almas, o teu inimigo, está ao teu redor, de redor, para te fazer pecar, para te fazer errar, para depois, lepo em você. Não é para você ficar com medo, não. Para você se levantar, glória a Deus, eu sei quem eu sou, aleluia, meu Pai me ama, eu errei sim, mas eu fui perdoado. É assim, alegre, saltitante, comendo um prato bonito. Não pode falar de comida. Deus se agrada de um coração arrependido e perdoa e acolhe. Deus se agrada de um coração arrependido. Perdoa e acolhe. Né? Então tu vai ver assim mesmo. Porque o que você fez é imperdoável. Não. Ele olhou seu coração, existe arrependimento ali. Vem, filho, eu te amo. É assim que é o seu pai. Coração arrependido. Coração arrependido. Coração arrependido. Humildade. Humildade. E algumas vezes, você por tanto errar, você acha que não tem mais perdão. Porque você é o medidor do perdão. Você tem um perdoômetro. Você que é o cara. Eu tenho um perdoômetro aqui, pastor. Olha, 5,5 pecados até vai. Mas 6 já era, não tem perdão. Então o cara pecou uma vez, não se arrependeu, pecou a segunda, pegou a terceira, pegou a quarta, pegou a... Quando ele pecou na sexta, nem vou pedir perdão, porque não tem perdão. Olha aí o Deusão falando com ele mesmo. E ele fica escondido no pecado. E ele é um filho amado, hein? Ele é um filho amado. Mas fica ali, no pecado. Erra. Querido, você sabe que errou uma vez, você sabe que errou. Igreja querida, tem internet não, né?
Você sabe que errou a primeira vez, se arrependa nesse momento. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Pai, fui eu que errei. Ali, ó. Eu que errei. Seja imediato, rápido. Se arrependa e peça perdão. Amém, igreja? Porque senão você vai... já era. O que adianta? Eu não consigo parar de pecar. Mentiroso, consegue sim. Você pode subjugar a tua carne rápido, com o Espírito. Você consegue sim. Amo vocês, tá, igreja? Amo mesmo. Deus se agrada de um coração arrependido. E Ele está falando de mim e de você. Ó. Esta aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Isso é para mim e para você. Deus quer isso, essa relação mesmo. Ele com os filhos. Instrução, obediência. Errou, se arrependa. Eu te amo e quero ver você bem, sempre bem. Mas depende da sua escolha, porque tudo já está pronto. Se você escolher bem, você vai bem. E vai tomar posse de tudo aquilo que é seu, que já está disponível para você. E na obediência você toma posse, por fé. É na obediência que nós somos aquilo que nós nascemos para ser. Filhos amados de Deus. As promessas se cumprindo nas nossas vidas. Impondo as mãos de pessoas sendo curadas. Falando do amor de Cristo, pessoas sendo livres. Chegou, a paz reina. Porque estamos no centro da vontade de Deus, em obediência. Porque nós sabemos quem é o nosso Pai. Sabemos qual é a voz do nosso Pai. Nós sabemos quem nós somos. Sabemos que tem um perdão disponível para a gente. Nós somos humildes. Amém, igreja? Nós somos humildes. E nós temos mais de Deus do que de nós mesmos. Amém, igreja? E para terminar mesmo. Uma pequena recordação do bate-papo de hoje. Em amor, através da sua palavra, oração e jejum, Deus nos instruiu em nossa jornada. Precisamos atentar à sua voz e obedecer. Assim iremos sempre bem. Sempre bem. Pastor, mas tem um momento que... Estou passando? Está passando. Você não está ficando. Você vai passar. E isso vai passar. O fim está próximo. O fim desse teu tipo de vida hoje está próximo. Isso que você está passando, que está te fazendo sofrer, te entristecer, tem um tempo para acabar. Apenas confia. Declare aquilo que você sabe que você é. Filho amado, mais que vencedor, curado. Aleluia. A minha família é próspera, eu sou próspero, no nome de Jesus. É isso, é a verdade que está em você. E você reside nessa verdade, esta convicção que você tem. E pronto. Vai ouvir a voz de Satanás, opa, eu sei quem tu é, chifrudo. Sai daqui. Vai ouvir a voz do Espírito Santo, amém. Como é que tem que fazer? Amém, vou fazer. E você humildemente vai receber instrução do seu irmão, pela palavra de Deus. Recebe no nome de Jesus. Seja mais humilde. Amém, igreja? Aleluia. Fica de pé, igreja. Em nome de Jesus.